Você sabia que não é normal sentir muita fome durante o processo de emagrecimento? Meu nome é Caroline Nunes, eu sou nutricionista. E hoje eu vou te explicar como você vai driblar essa fome para continuar nesse processo de emagrecimento. A fome ela é um processo fisiológico que acontece para mostrar pra gente que está acabando os estoques de energia dentro do nosso corpo. E isso pode ser tanto de calorias quanto de nutrientes, vocês vão entender isso mais pra frente. Então, é a forma que o seu corpo tem de mandar um sinal pra você de falar, ó, tá acabando a energia aqui, vamos comer. Só que hoje em dia a gente acabou perdendo um pouco esse contato sobre o que é a fome, né, entender qual que é a nossa fome e também entender a nossa saciedade. Então às vezes a gente não consegue identificar se é uma fome realmente física, fisiológica, ou é uma fome emocional. Você tá comendo porque tá entediada, porque está chateada. Então você precisa identificar essa fome. A gente vem de uma sociedade que é pós-guerra, onde as pessoas viveram muita escassez. Então, se vocês forem ver a história das suas avós, por exemplo, muitas vezes elas não tinham o que comer, ou então tinha pouca comida, tinha que dividir com um monte de pessoas. Então, você aprendeu que tem que comer e raspar o prato. Você aprendeu que você tem que comer até o final. Ou então, você também aprendeu a comer e a esperar o doce no final, sabe? Tem aquela recompensa, então você não tá comendo mais ali porque você está com fome, você tá comendo porque você quer aquela recompensa no final. E aí já entra também um mecanismo de hábito, você reforça isso, você pode ter essa vontade de comer esse doce, às vezes no final da tarde ou então após o almoço, por causa desse hábito que foi colocado em você quando você era criança. E além do emagrecimento, que vai gerar essa fome mesmo, afinal de contas a gente está reduzindo a quantidade de calorias que está comendo, ou às vezes está diminuindo o volume de comida que está comendo, então o seu corpo vai sentir. O nosso corpo, na verdade, ele quer poupar energia, então quando ele nota que está baixando ali os níveis de energia dentro do corpo, que está queimando aquela gordura, que seria os estoques, seria aquela reserva de energia, que são os estoques, a segurança dele, então ele vai acionar esse alarme o tempo todo, eu estou com fome, porque ele quer manter aquela gordura ali. Então, além do emagrecimento, outros fatores também vão fazer com que você sinta mais fome. Então, por exemplo, um estresse crônico, você parar para pensar no seu dia, como ele é ao todo. Então, o seu trabalho é estressante, você volta numa condução lotada, está chovendo, o trânsito, você não consegue ter momentos de relaxamento, você não consegue fazer dissipar esse estresse. Então, você tem um aumento ali de hormônio do cortisol, que é o estresse, e isso faz com que você sinalize o tempo inteiro que você precisa comer, você precisa de mais energia para conseguir baixar esse cortisol, para conseguir controlar esse estresse. Então, por isso, muitas vezes você tem fome, e fome principalmente de carboidratos, e carboidratos refinados, que vão te fornecer uma energia ali muito rápida. Outro fator também que pode te fazer sentir mais fome é a privação de sono, é a falta de uma rotina de sono. Então, quando você tem uma privação de sono, mesmo que numa única noite, você já tem uma diminuição da leptina, que é esse hormônio que traz saciedade pra gente, e também você tem um aumento de insulina que vai ficar circulando ali no seu sangue, e isso vai fazer com que o seu corpo pense, olha, tem bastante insulina aqui, então eu preciso de glicose, eu preciso de açúcar. Então vai fazer com que você sinta fome, e ao mesmo tempo vai fazer com que você guarde o máximo que você for consumir naquele dia. Então, além de te dar mais fome, você tem vontade de consumir mais calorias também. Se você tiver também com alguns sinais de sobrecarga hepática, como acordar enjoada, acordar inchada, você apresenta mais fome no período da tarde, lá para as 16 horas, pro período assim da noite, você tem uma sobrecarga hepática, e isso faz também com que o seu corpo ele demande mais energia, logo você sentirá mais fome. Outro fator também é a redução de estradiol, então isso pega as mulheres. Então, num período ali de TPM, por exemplo, você sente que tem uma necessidade maior ali de comer ao longo desse período, ou você sente aquela vontade de comer mais doces. Então, é muito característico desse período, e também nas mulheres que fazem o uso de anticoncepcional. Vai ter esse estradiol mais baixo, e isso vai fazer com que ela tenha mais fome também. É muito normal nos primeiros 7 dias de dieta, quando você começa a fazer essa privação ali de alimentos, de calorias, você vai sentir muita fome, mas logo isso melhora, você tem um equilíbrio maior quando você consegue segurar essa dieta, vai ficar mais fácil, na verdade. Agora eu vou falar pra você como você vai fazer para driblar essa fome ao longo do seu emagrecimento. A primeira coisa é você diminuir a densidade calórica das suas refeições e aumentar o volume. Como assim?
Vou dar o exemplo de uma banana. 100 gramas de banana vai ter 100 calorias, por exemplo. Se eu quero comer 100 calorias ali naquele lanche, beleza, é uma banana, tem 100 gramas, 100 calorias. Se eu quero comer essas mesmas 100 calorias de morango, por exemplo, eu vou ter que comer 250 gramas de morango. Você entende que elas têm a mesma caloria, a mesma densidade calórica, porém, o volume de morango é muito maior do que de banana. Então, quando você está nesse processo de emagrecimento e que que antes você consumia um grande volume de comida, você comia muito ao longo do dia, cada 2 horas você estava comendo, você comia até se sentir cheia, preenchia ali aquele seu estômago, você está acostumada com esse volume, então vai ser muito complicado você saber lidar com esse emagrecimento quando você diminui muito o volume na sua dieta. Então o ideal é que a primeira coisa que você faça é que você aumente esse volume e diminua a densidade calórica da sua refeição. Assim você continua mantendo o seu estômago cheio, como era de costume, mas você está lhe fornecendo mais nutrientes, mais fibras. Isso também vai te manter saciada por mais tempo. Então, nesse primeiro momento, você preencher essa capacidade do estômago vai ser uma boa. Mas a gente precisa lembrar que se você enche muito o seu estômago, seja de uma comida ruim ou uma comida saudável, você do mesmo jeito não vai conseguir fazer a digestão, porque as suas enzimas não vão ter espaço para poder trabalhar. Então, você precisa também entender a sua saciedade. Você consegue sim entender a sua saciedade quando você come com atenção, que é o segundo ponto que eu gostaria de falar aqui, é você comer com atenção plena, é você olhar para o seu alimento, é você sentir o cheiro, é você sentir a textura, é você mastigar, é comer sem olhar para a televisão, é sem mexer no celular, é você sentir o cheiro, sentir o momento, é você parar para respirar entre as garfadas, não é você mastigar 50 vezes, é você ter uma atenção plena realmente, você nutrir também todos os seus sentidos, porque o seu corpo também precisa disso para dar tempo de liberar todas as enzimas, de produzir os hormônios, para aí sim você sentir saciedade. Então muitas vezes quando você pratica esse comer consciente, você consegue diminuir muito a quantidade de comida que você come e assim você consegue regular então a sua fome e a sua saciedade. Você começa a ficar um pouco com preguiça de mastigar, por exemplo, você já se sente saciada antes de terminar o prato. Outra estratégia que vai ser muito importante você colocar nesse processo é aumentar a quantidade de fibras da sua refeição. Então, as fibras, como eu disse, elas vão fazer com que o seu corpo tenha mais trabalho para digerir. Elas vão ficar ali por mais tempo dentro do seu estômago. Então, elas vão atrasar a sua digestão, fazendo com que você fique saciada por mais tempo. Além disso, a aveia, por exemplo, ela forma géis. Esse gel, ele preenche esse volume também do seu estômago, do seu intestino, fazendo com que você também sinta saciada por mais tempo, porque ele preenche aquele volume, aquele espaço. Então é muito legal se você incluir mais saladas, mais sementinhas, você comer, por exemplo, um prato de salada antes de você fazer a sua refeição principal. Aumentar as proteínas também é outra estratégia que vai atrasar a sua digestão e, além de dar mais trabalho para o seu corpo, ela vai fazer com que você queime mais calorias enquanto você está digerindo ela. A proteína, ela vai fazer com que o seu corpo libere um hormônio que também te traz saciedade. Então, às vezes é interessante até você consumir alguma proteína antes da sua refeição para poder dar uma segurada também no apetite depois. Você consegue controlar também o que você coloca dentro do seu prato. E nessa mesma linha, você consumir lipídios, boas gorduras, antes da sua refeição também vai ser uma ótima estratégia para controlar a sua fome depois, para controlar a quantidade de comida que você come. Então, quando você consome, por exemplo, ovos, ou então, como eu te disse ali, a saladinha temperada com um pouco de azeite, ou então um MC, gorduras que sejam de rápida absorção, você vai ter esse benefício de conseguir segurar um pouco a sua fome e também você manda um sinal ali pro seu corpo de, olha, você tá com fome, consumir gordura, usa a gordura que tem aí
para gerar energia. Então você muda um pouco o metabolismo do seu corpo e faz ele usar a gordura como energia. Ele não fica só dependente de glicose, só dependente de açúcar, só dos carboidratos. Então isso é muito bom porque também faz com que o seu corpo ele tenha uma flexibilidade metabólica e isso vai potencializar muito o seu emagrecimento. E a última estratégia que eu acho muito importante é você ter atenção ao jejum. Ele vai ser super necessário, o jejum fisiológico, porque o nosso corpo ele funciona no horário do dia e durante a noite a gente faz reparo, produção de células, produção de hormônios. Então, durante a noite a gente não faz a digestão. Então, nesse período não era pra gente ter tanta fome. Então, o ideal é que a gente faça esse jejum fisiológico de 12 horas e a partir daí você comece a perceber a sua fome. Como você acorda de manhã? Você acorda com fome? Você acorda enjoada, você acorda sem fome, você vai comer 10 da manhã, você vai comer meio-dia. Que horas que é a sua fome? Qual que é a sua fome? É porque você tá entediada? Você tá com fome mesmo? Porque quando a gente sente fome, é fome. Fome é fome. Você sente fome de comer qualquer coisa que tem ali. Não é uma vontade, uma coisa específica. Entende? Então você quer comer qualquer coisa que tenha. Você saliva a boca. Lógico que cada pessoa vai ter uma sinalização diferente. Não é todo mundo que o estômago ronca. Então pode ser que você sinta uma tontura, talvez você sinta um zunido, talvez você sinta uma queda de energia, talvez você sinta tudo. Mas você precisa ter essas percepções para poder entender realmente, estou com fome agora? Que tipo de fome? Como eu posso fazer para controlar essa fome? Aonde eu estou? Qual é o momento? Tudo depende também da estratégia do que você quer naquele dia, né? Você fazer escolhas inadequadas também, como carboidratos refinados que vão ser ali digeridos muito rapidamente, vão fazer com que você sinta fome realmente durante todo o dia. Você come, tem um pico de insulina, daqui a pouco cai a sua energia, então 1, 2 horas você precisa comer de novo. Você não tem ali uma diversidade de alimentos dentro do seu prato. É uma coisa restrita, você não tem uma alimentação equilibrada. Então isso vai fazer com que você sinta fome também. Então é muito importante você saber identificar como está a sua alimentação, como é a sua alimentação, quais são as escolhas alimentares que você tem feito ao longo da sua semana e quais também são os hábitos, quais são os comportamentos que você tem que podem estar prejudicando essa fome. Então você é muito estressada, não tá conseguindo relaxar, não tá conseguindo dormir, tá sentindo que tá sentindo muito cansaço, se sente enjoada, será que o seu fígado não tá sobrecarregado? Então você precisa olhar para o contexto completo para saber por que e de onde vem essa fome. Beber bastante água também vai ser fundamental, porque a água, ela é o que faz o nosso organismo inteiro funcionar. A água também é energia, então se você não nutre o seu corpo de água, você está privando ele, você está estressando ele. Também está sem energia, então a única forma que você tem de saber que está faltando energia é através da fome, é o único sinal que o seu corpo te manda, porque nós também deixamos de escutar os sinais da nossa sede. Quando a nossa boca tá seca, é que a sede ela já passou por muitos outros estágios que você também ignorou. Você acaba ignorando isso também da boca secar. Então, olhe para a quantidade de água que você tem bebido ao longo do dia. Às vezes, você adequando a quantidade de água, aumentando a água ao longo do seu dia, você consegue manter muito mais também a sua saciedade. Come muito menos porque você vai estar ali saciado do que você precisava. Então, entenda que você sentir fome durante o seu processo de emagrecimento não quer dizer que você está fracassando, de que alguma coisa está errada, mas agora você precisa olhar para esses pontos e saber identificar para usar a estratégia certa. Se comprometa com um processo de emagrecimento saudável, duradouro. Foque no seu bem-estar. Olhe para você para saber o que fazer. Cada pessoa, ela é única, então também não siga o que a sua amiga faz. Às vezes aquilo não vai ser bom pra você. Se você chegou até aqui, muito obrigada por assistir todo esse vídeo. Eu espero que isso te ajude de alguma forma e que você consiga alcançar o resultado que você espera. Espero que isso seja o que faltava pra você conseguir emagrecer. Se você tiver dúvidas ainda ou quiser fazer qualquer outra pergunta, não deixe de comentar aqui no final. Me siga no Instagram, Canone Souza, e se inscreva aqui no canal também, porque sempre vai ter vídeos que talvez possam te ajudar.